Bom dia! Na nossa gota de sabedoria de hoje, nós iremos falar sobre a árvore dos problemas. Então curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E a nossa gota de sabedoria de hoje encontra-se em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E a palavra de Deus diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O tempo difícil para não ter ansiedade onde nós estamos vivendo, né? O mundo parece que cada vez gira mais rápido, cada vez os problemas chegam ao nosso conhecimento em tempo real e nós vivemos literalmente, né, num mundo com crises de ansiedade. E eu sei que nessa manhã provavelmente você acordou com diversas tarefas para fazer, ou com alguns problemas que você não conseguiu resolver de ontem, ou com alguns desafios que você tem para esse dia de hoje, né? Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja passando uma crise familiar, talvez você esteja passando algum tempo de enfermidade, e tudo isso gera em nós ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é literalmente o excesso de amanhã no hoje. É tudo aquilo que nós ainda temos que resolver, que nos afetam nesse dia de hoje. E eu estava me lembrando de uma história, por isso o tema que dei para essa gota de sabedoria, a árvore dos problemas. Eu estava me lembrando de uma história de um carpinteiro. E esse carpinteiro foi contratado por um homem para fazer um trabalho na casa dele. E, cara, no caminho da casa desse homem, o carro do carpinteiro furou o pneu. E na hora que ele foi consertar o pneu, ele deixou cair a máquina dele, a serra que ele ia fazer o trabalho, e os dentes da serra quebraram. Ele consertou o pneu, estava indo a caminho da casa desse homem para fazer o serviço. No caminho da casa desse homem, o que aconteceu? Ele atropelou um cachorro e o dia dele de trabalho, que seria de várias horas trabalhadas, reduziu-se a poucas horas de trabalho e ele ficou ainda com problema com o carro batido. E o que aconteceu? O dono dessa obra falou assim: não, cara, eu vou levar você para casa. E no caminho de casa, esse homem não deu uma palavra. Ele foi dentro do carro daquele homem que o contratou e ficou calado. Chegando em casa, chegando próximo de casa, o homem estacionou o carro e ele falou assim: vamos lá dentro para você conhecer minha família, tomar um café. Nisso que ele estava entrando para casa, ele passou a mão assim numas folhas de uma árvore e entrou em casa. E esse homem disse que o carpinteiro, quando passou a mão nessas folhas e entrou em casa, ele entrou outra pessoa. Ele entrou em casa sorridente, né? Aquela tristeza que o havia abatido por causa dos problemas que ele passou durante o dia, parecia que sumiram de uma hora para outra. Ele abraçou a filha, abraçou o filho, abraçou a esposa, sentou, apresentou aquele homem que o houvera contratado para a família toda. Enfim, tiveram um tempo ali legal, tomaram café com alegria e esse homem simplesmente saiu e foi levar, quando acabou o café, o homem de volta para o seu carro. E aquele homem ficou curioso e ele falou assim: olha, eu notei uma coisa. Eu notei que você estava calado no caminho até aqui e quando você chegou perto da sua casa, você passou a mão naquela folha da árvore e você entrou e parecia outra pessoa. E aquele homem falou o seguinte: eu fiz isso pelo seguinte: todos os dias que eu chego com todos os meus problemas em casa, antes de entrar em casa, eu passo a mão naquelas folhas e entrego meus problemas todos como se eu tivesse, né, metaforicamente, entregando os meus problemas para fora e não permitindo que aquilo entre dentro da minha casa. E hoje, nessa manhã, eu fiquei encorajado a te deixar também encorajado a fazer o mesmo. Por quê? Porque às vezes a nossa série de problemas que acontecem na nossa vida, tudo aquilo que nos gera ansiedade, a gente acaba levando para dentro da nossa casa e gerando um clima muito ruim dentro da nossa família, colocando às vezes a culpa num filho, a culpa numa filha, sem paciência com a esposa, sem paciência com a família, sem paciência com o irmão. Ou seja, nós levamos para dentro de casa tanto problema que aquelas pessoas não têm culpa e que provavelmente nós também não vamos conseguir resolver naquele dia, e esquecemos dessa palavra, onde Pedro fala assim: lancem sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus, né? Eu fiz essa metáfora da árvore, mas a árvore representa Jesus. Ele é a árvore da vida. Nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque quando nós fazemos isso, a gente tira todo aquele peso, todo aquele problema que está sobre nós e lançamos sobre ele. E a Bíblia diz que ele dá sobre a nossa vida, amados, uma coisa chamada paz. E a paz de Deus é diferente da paz
que a gente às vezes encontra num dinheiro ou até mesmo num medicamento. A paz de Deus é a paz que excede todo entendimento. Então que hoje você lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele está cuidando de vós. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. E que você descanse nesse cuidado que Deus tem dado sobre a sua vida. Não leve para sua casa, não leve para o seu trabalho, não leve para sua família. Lance sobre Ele, porque Ele está cuidando de vós. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Porque Ele está cuidando de todas as suas demandas. E uma porta está para se abrir na sua vida, talvez ainda hoje. Que Deus abençoe o seu dia e te vejo na próxima Gota de Sabedoria. Se você gostou deste vídeo de hoje, deixa um joinha, pois isso nos ajuda muito. E se puder, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e acione o sininho para receber as notificações. Obrigada!